Gratidão imensamente essa oportunidade, né, desse universo, né, dessa terra que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui hoje, né, de estarmos, sim, caminhando, né, em passos lentos de tartaruga, né, que acho que a tartaruga até é mais, tem um pouco mais de pressa nos seus passos do que nós, né, porque a gente demora demais a despertar, né, por conhecimento, demora demais nos conectar com o eu sou, né, que essa divindade maravilhosa que mora e habita dentro de nós, né. E hoje a gente vai falar dessa tanta gente, né, que mora dentro da gente, né. Eu vou contar assim um caso, né, que cabe a nós todos, né? Todos nós, porque se todos nós estamos ligados, né? Então, se um irmãozinho nosso está em depressão, está angustiado, passando por turbulência, né? Isso faz parte de nós, né? Faz parte do nosso processo. Por isso, a grandiosidade, né? A importância de permanecer no orar e vigiar sempre, né? Porque esse orar, esse vigiar, né? Ele também vai levando essa vibração para aqueles irmãozinhos nossos, né? Que tá com o pensamento de desistir, né? De não conseguir, né? De estar na sua obscuridade, né? Então, a gente vai falar de uma pessoa maravilhosa, né? Que eu conheci e eu vi nela a luz que habita dentro dela, mas falta ela se reconhecer, né? Dentro desse amor, né? Dessa divindade, né? Desse todo que é Deus. E ela nos relatou que procurou, né? A casa de caridade, porque está muito depressiva. Ela está muito depressiva desde os 19 anos, né? E ela acha que a depressão dela era devidamente a partida da mãezinha dela, né? Que ela perdeu a mãezinha dela foi morar no plano espiritual, quando ela tinha 19 anos. E de lá para cá, né? Ela foi assim, ficando triste, jururu, né? Deitava, não levantava mais, né? E aí a gente trabalha, né, com as emoções, com o campo vibratório, né, trabalha com os nossos muitos eus que está dentro da gente, né, porque a espiritualidade, esse campo espiritual nosso, né, é olhar para essa tanta gente que mora dentro da gente, né, e aí a gente começou a fazer o trabalho dela, né, escutou o que ela falou, né, e pediu para ela fazer a respiração, né, respirar 3 vezes e soltar, né? Que quando a gente faz essa respiração de 3 segundos, a gente se está nos conectando com essa divindade, né? Que esse Deus amoroso que habita dentro de nós. E quando ela se liga a isso tudo, né? A gente consegue olhar o campo dela, né? Da pessoa que está na marca. Então ela fez a respiraçãozinha dela. E a gente escutou ela falando, né? Que a depressão dela veio devido da mãezinha dela ter ido embora. E antes da mãe dela ir embora, né, quando ela nasceu, contaram-se uma história para ela. Contaram a história para ela que o pai dela, né, não quis assumir ela. Então a mãe dela ficava, falando para ela, cuidado que quando você namorar, talvez você pode namorar um irmão, tem que perguntar qual que é o sobrenome da pessoa, né, para que você não caia e namore um irmão. E ficava nisso, né? Mas contando que o pai dela não quis ela, que pediu para abortar, contou essa historinha para ela. E aí a vovó, né, que faz o corrimento, né, que faz a gira, que vai ir nas emoções, né, que a gente trabalha com essa egrégora dos pretos velhos, dos exus, dos arcturianos, essa vibração de todos que tá ligado no todo, né? E percebeu, né, que a depressão dela não era do paizinho dela que não conseguiu amar ela, não era do paizinho dela que não assumiu ela, né? Quando ela era pequena, né, ela já tinha depressão. É que as pessoas, elas não vê os pequenos, né, as entrelinhas. Ela já tinha depressão. Por quê? Como ela não tinha um pai e era de uma família muito grande, né? Tudo que fazia, coitada dela, né? Tinha que dar tudo para ela. E quando ela não conseguia ter aquilo, né? Ela dava birrinha, dava birra, batia a porta, batia a pé, né? Até que ela conseguia. E por que ela conseguia? Porque todo mundo passava a mão na cabeça dela, né? Achava ela como coitadinha por ela não ter um pai, né? Então dava tudo para ela, né? E aí ela foi crescendo e sempre nas mesmas manhas, né? Foi crescendo, querendo aquilo tudo de mão beijada, né? Não sabia lidar com não.
Mas não foi aí que veio a depressão dela, não. Não foi, não. Ela foi fazer um trabalho de, como é que eu vou falar aqui agora? Constelação familiar. E na constelação familiar, ressoou que a mãezinha dela, quando estava grávida dela, quis abortar ela. Quis abortar ela. Então ela entrou em choque, né? De pensar assim, meu pai não me quis, meu pai queria que minha mãe me abortasse, né? E minha mãe, né, durante o período da gestação, né, também queria me abortar. Aí ela entrou em parafuso, aí que ela deitou mesmo, e aí que ela ficou. Só que o que acontece? Ela não olhou pro amor, não, ela não olhou pro amor, ela não olhou para a gratidão, né? Ela olhou para as histórias que as pessoas contavam, né? Então, a mãe dela entrou num processo de depressão quando ficou grávida. Por quê? Porque naquela época atrás, há 50, 60 anos atrás, 63 anos atrás, mulheres que engravidavam sem um marido, elas passavam por um processo muito difícil, elas eram rejeitadas. Ninguém queria saber de mãe solteira. Mãe solteira não tinha valor, né? Então ela entrou numa depressão. Por quê? Porque quando ela teve um relacionamento, né, com esse rapaz que já tinha namorada, né, que foi só uma vez que eles ficou, ela criou-se uma expectativa de como eu tô namorando, vou ficar com alguém e vai ser bacana. Ela criou uma fantasia na cabeça dela, que se eu ficar com essa pessoa, eu vou ter um namorado, né? Só que ela ficou, engravidou e ele estava no processo de casar, né? De ir embora da cidade e isso ele fez. Só que quando ele ficou com ela, ele não mentiu para ela. Ela sabia que ele ia casar, que tinha um compromisso, né? Então, assim, se ela criou ilusão, foi da cabecinha dela, carência dela, né? Porque ela via as irmãs, né? Casando, tendo namorada e ela ficando ali. Mas ela queria a todo custo ter um namorado. Só que aí ela engravidou e ele foi embora, né? Seguir a vida dele. Então ela entrou num processo de depressão, que ela se viu grávida, mãe solteira, e o povo ia falar, né? Porque o povo é maldoso, o povo fala mesmo. E aí, o que aconteceu? Ela teve essa gravidez e começou a ter pensamentos difíceis, porque ela estava passando por um processo difícil, né? Mas ela lutou com todas as suas forças e trouxe essa criança ao mundo. Trouxe ela ao mundo com muito amor, com muito carinho, né? Por mais que veio o pensamento, ela lutou. Nas suas sombras, lá ela sentiu essa fagulha divina que não deixou ela cair nessa tentação. É o orar e vigiar. Ela estava sempre orando e estava vigiando aqueles pensamentos que estavam querendo fazer ela desistir da gravidez, não só da gravidez, como dela também, né? Porque poderia ter acontecer se ela tentasse o aborto, ela poderia também beber umas ervas aí, passar um mal e morrer a ela e a criança. Mas ela resistiu a essa tentação. É como quando a gente está no deserto, a gente sobe o monte, né? A passagem de Cristo. A gente está aqui no deserto, na escassez, na vítima, na angústia, nas nossas tempestades. Aí a gente sobe ao monte, né? E degusta dessa faísca divina, né? Dessa fagulha divina que existe, né? Que nos sustenta. E a gente desce, né? E enfrenta essas dificuldades e abre para o amor, né? Porque quando eu subo o monte, o que me sustenta é o amor, né? Então, por mais que ela passou por dificuldade, por mais que ela passou por tudo quanto é tempestade, ela trouxe a filha ao mundo, né? Só que a filha não entrava no reconhecimento, não entra na gratidão e não entra no amor. E aí agora está no processo depressivo, viu? Tão assim que está deixando de viver essa realidade do hoje, do agora, e ela volta para o passado. Para que passado que ela volta? Como ela dorme o dia inteirinho, porque ela não tem forças para levantar no dia, para lutar com o dia, né? Ela fica deitada o dia inteirinho e à noite
ela tem sonambulismo. E o sonambulismo faz com que a gente volte às nossas memórias dos antepassados, que a gente viveu lá atrás, em outra vivência. Porque nós não deixamos aquela, por exemplo, se eu nasci, né, que hoje eu tô aqui Vanúcia, né, mas lá atrás eu fui uma pessoa difícil, numa outra vida minha, né, então no sonambulismo eu volto, né, aquela passagem, e isso acontece com ela. Ela todas as vezes, é raro um dia da semana que no sonambulismo dela, ela não volta a memória atrás. Às vezes ela levanta, o marido dela, ela conseguiu casar com uma pessoa bacana, uma pessoa assim que está sempre do lado dela, dando força, mas ela não consegue. E aí ele saiu do papel de marido. E sabe qual é o papel que ele está fazendo? De pai. Sabe por quê? Porque todas as noites ele não dorme. Todas as noites ele tem que vigiar ela. Porque senão, numa dessas memórias dela que ela traz no sonambulismo, né? Ela se agride, ela bate na parede, né? Então tem que ter muito cuidado, porque não pode acordar ela. Numa dessas memórias do sonambulismo dela, ela vai lá que ela mora numa roça, ela vai na roça, ela vai lá no fundo da casa dela, ela pega uma enxada, ela vai capinar, ela calça a bota dormindo no sonambulismo, ela pega a enxada, ela vai capinar. Vocês acreditam que até pamonha ela faz dormindo? Pois é, ela traz essa memória, né? Porque ela sai desse presente e vive nesse passado. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque você imagina que numa dessas memórias dela, ela foi uma pessoa agressiva e matou alguém. Vai que numa dessas memórias dela, ela já suicidou, né? Porque ela levanta, numa das memórias dela, ela fica assim debaixo da mesa, chamando as crianças que ela teve nessa passagem atrás. Ela faz doce de madrugada. Aí no outro dia, o marido dela, cansado, porque passou a noite inteirinha vigiando ela, aí ela vai dormir e ele vai trabalhar. Então, ela está deixando de viver o presente e está ligando as memórias anteriores. Por isso, a necessidade da gente trabalhar esse espiritual, para a gente olhar que está dentro da gente. Essa tanta gente que está dentro da gente, que está latente, que está vibrando, né? Então, a gente tem que olhar para quê? Para gratidão. Tem que olhar para o amor. Gente, é só o amor que cura todas as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas decepções. Mas que amor é esse? O amor em mim mesmo. Quando a minha mãe pensou em me abortar, ela venceu as tentações, ela não me abortou. Eu não tenho que ter mágoa dela, porque ela estava num processo de dor, e no processo de dor ela me trouxe a vida. Ela me trouxe para essa oportunidade. Ah, o meu pai não me ama, o meu pai não me aceita, o meu pai não me registrou, o meu pai não quer saber de mim. Você sabe o que passa na cabeça do seu pai? Dentro do íntimo dele, dentro das dores dele, você sabe o que passa lá dentro? Para a gente estar julgando as pessoas, a gente não sabe o que passa dentro de nós, do outro principalmente. Se dentro de nós mesmos a gente já vence e já passa por turbilhões de emoções, de sentimentos. Então, assim, meu pai não me quis, meu pai não me amou, meu pai não conseguiu dar aquilo que eu esperava, mas o meu pai me deu o mais importante, o que é? A oportunidade de estar aqui. Ele plantou a sementinha no útero que foi gerado a minha existência aqui. Então eu tenho que olhar para o amor, para a gratidão, olhar para o meu papai, olhar para minha mamãe e agradecer a ele. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui. Eu não sei se ela vai conseguir nessa existência olhar para o amor,
porque ainda está muito egoísta, está muito nas suas dores, está muito no que é para ela. Uma coisa que a gente tem que aprender é jamais falar para um filho da gente: o seu pai não quis, seu pai pediu para te abortar. Aí a criança começa a crescer da birra, passa a mãozinha na cabeça e começa a dar coisas para encher aquele vazio. Nada preenche aquele vazio, nada, a não ser o amor, nada. Quando uma pessoa falar assim, aborta uma criança, você não vai dar ouvido a ela, você vai dar ouvido à vida, porque ele está pensando, porque ele está doente. Ele está doente, ele está passando por dificuldade que só ele sabe. Quem somos nós para mergulhar dentro do outro e saber o que está passando lá dentro, né? Mas que nós possamos olhar para os nossos filhos com gratidão, com muito amor, né? Com muito respeito, porque é isso, a vida requer respeito uns aos outros. Esse amor, gente, ele tem que vir é da gente. E que nós, dentro desse amor, por mais que os nossos que nos gerou e nos deu a oportunidade de estar aqui, se eles não conseguem, que pelo menos nós possamos ter sentimento da vida, da gratidão, de olhar para cada um deles e aceitar que eles são daquele jeito, mas eu posso trilhar o meu caminho, um caminho diferente. Eu posso ter a minha família, eu posso ter os meus amigos, eu posso ser feliz. E eu quero ser feliz. É isso que a gente tem que pensar. É sair dessa dor que nos consome e nos abastecer desse amor que está dentro de cada um de nós. Que nós possamos, dentro de nós, curar essa tanta gente que existe dentro da gente, com amor e com gratidão. E é isso hoje que eu queria falar para vocês. Gratidão a cada um de vocês pela essa oportunidade. Salve as forças de vós, Messê.